Olá, o Questão de Ordem dessa semana está começando e hoje temos o prazer de conversar com o superintendente técnico da CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Lucchi, que vai falar sobre o desempenho do agronegócio brasileiro em 2020 e o que esperar para 2021. Bruno, prazer em recebê-lo, como eu falei, é uma honra recebê-lo aqui para a gente conversar sobre esses temas, sobre o desempenho aí do agronegócio em 2020 e essa perspectiva para 2021. Olá, Leandro, tudo bem? Prazer é todo meu. Bruno, acho que a gente começa a falar sobre o ano de 2020, quer dizer, um ano totalmente atípico. A gente teve, por exemplo, a partir de março, quer dizer, do terceiro mês deste ano, uma situação muito diferente nas relações tanto comerciais quanto pessoais. Eu queria que você avaliasse o impacto que a pandemia do novo coronavírus acabou provocando nos negócios, não só aqui dentro, internamente no Brasil, mas principalmente na relação comercial internacional que a gente tem também. Bem, eu acho que a gente pode fazer uma avaliação da pandemia basicamente em 3 momentos. O auge, né, que seria aí em março, abril, os primeiros meses, o período intermediário, né, e agora no final do ano, como as coisas se comportaram ao longo do ano. Cada uma delas teve um momento diferente. No início, né, eu lembro que nas primeiras semanas que foi decretada pandemia mundial, a CNA se preocupou muito em colocar o setor da produção agropecuária como setor prioritário, um setor essencial. E nossa articulação começou com a ministra da Agricultura, com o ministro Tarcísio dos Transportes, para que a gente pudesse realmente colocar o setor como prioridade, né, para garantir o abastecimento da população brasileira. Conseguimos isso através do decreto 10.282. Logo em seguida veio a portaria 116 do MAPA, que detalhou quais seriam as atividades essenciais para o agro, não é só as atividades produtivas, mas toda a cadeia de suprimentos que existe por trás, a questão logística. E a questão logística foi logo um segundo momento, o nosso grande desafio, né, de manter o fluxo, né, de alimentos para as cidades e o fluxo de insumo para as propriedades rurais. Então, nós integramos um comitê de crise do Ministério da Infraestrutura e relatávamos em tempo praticamente real quais eram as dificuldades que os produtores, os transportadores estavam tendo com rodovias fechadas, postos de gasolina, oficinas mecânicas, e um trabalho realmente foi muito bem feito nesse período. Havia uma rede de comunicação do Ministério com os secretários de transporte dos estados que não deixou que as coisas parassem. Então, passado esse segundo momento da pandemia, quer dizer, a segunda ação mais energética, nós começamos a trabalhar outras questões ligadas a realocar comercialização, prorrogações de crédito, estratégias que reduziam o custo e na questão da própria saúde do produtor rural e dos trabalhadores. Então, nesse primeiro momento, colocado o setor como essencial, houve uma corrida aos supermercados, depois um esvaziamento. Então, alguns produtos que são perecíveis tiveram um impacto muito grande, como frutas, hortaliças, a própria pecuária de leite com seus derivados, o setor de flores e borracha, que foi complicado para a gente trabalhar essa realocação da comercialização nos primeiros momentos. Conseguimos medidas importantes nesse período, com a mudança da lei do Programa de Alimentação nas escolas, onde as escolas continuavam adquirindo os alimentos da agricultura familiar e distribuindo às famílias das crianças mesmo sem aula. Conseguimos aumentar o orçamento do PAA, que também é um programa de aquisição de alimentos do governo, de 187 milhões para 500 milhões, isso ajudou a enxugar um pouco, e investimos pesado na questão do comércio online. A CNA criou uma plataforma, o Mercado CNA, que ajudou a fazer isso. Então foram um conjunto de ações que nesse primeiro momento conseguiu, de certa forma, amenizar um pouco esses prejuízos. E eu acho que deu para a gente comprovar isso, porque não há notícia de desabastecimento em nenhum local, né, Bruno? Além disso, por exemplo, eu sei que vocês trabalharam muito na questão da rede de comercialização, quer dizer, como é que foi implementada essa questão? Porque havia muita dúvida, de fato, sobre como atender aí os mercados que estavam necessitando do abastecimento de alimentos e, ao mesmo tempo, garantir também a renda para o produtor que não podia parar nesse momento, né? A comercialização, depois que a gente colocou o setor como essencial e a logística foi realmente regularizada, foi um dos principais pontos que a gente discutiu. Então, várias estratégias foram trabalhadas. Uma delas foi a proposta da Feira Segura, né, uma feira normal, porém com procedimentos de segurança trabalhados em conjunto com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde. Esse modelo foi autorizado em muitos estados. Isso ajudou muitos produtores a voltar a comercializar seus produtos.
outro foi o mercado online que eu comentei, e o outro foi um projeto, o AgroBR, que é um projeto que a gente já tinha antes da pandemia, que ganhou força ao longo da pandemia na questão das exportações. Conseguimos aí abrir, né, o mercado do camarão para países chaves, né? O camarão é um produto que era praticamente 70% é vendido entre bares e restaurantes, e com o fechamento desses estabelecimentos houve um acúmulo muito grande nas propriedades rurais e, de certa forma, as exportações ajudaram. Das exportações, a gente garantiu que os portos também não parassem, né? Tivemos várias reuniões também com o Ministério da Infraestrutura para garantir os procedimentos de segurança das pessoas que trabalhavam nos portos. E, com isso, o Brasil pôde honrar seus compromissos de exportação, né, até ampliando o volume comparado ao ano passado. A gente chega agora em outubro, se a gente fazer uma avaliação de janeiro a outubro desse ano, aumentamos mais de 5%, né, no valor das exportações e 12% o volume total exportado desse ano comparado ao ano passado. Eu estava vendo, Bruno, que a previsão de crescimento do PIB agropecuário, você me corrija, por favor, se eu estiver errado, está em torno aí de acima de 4%, né? Só do setor agropecuário. Todo o setor, de fato, ele consegue crescer de forma harmônica ou existem setores que enfrentaram algum desequilíbrio um pouquinho maior do que outros, por exemplo? O agropecuário que você citou é o dentro da porteira. Realmente, nós tivemos aí com o incremento de preços que ocorreu basicamente no segundo semestre, e aí a gente começa a falar um pouco daquela segunda fase da pandemia, ela ajudou a melhorar esses números. Porém, infelizmente, não foram todos. O setor, o agronegócio, né, ele é composto pelo setor de insumos, agropecuário, que é a produção primária, a agroindústria, né, e o setor varejista, o de serviços como um todo. Nessa avaliação do PIB do agronegócio, é que a gente possa chegar a um valor próximo a 9% de crescimento. Seria um valor recorde, né, que vai depender ainda de como é que vai ser o comportamento de dados que nós não temos, que seria o mês de novembro e dezembro. Mas a gente acredita que chegue a 9%. E a gente pode dizer que desses dados, desses 4 segmentos do agronegócio, o setor da agroindústria ela foi prejudicado, principalmente, não só porque o agronegócio não é só alimentos. Nós temos outras cadeias, né, de suprimentos, que a questão de como a gente fala, praticamente tudo é agro, né? Temos combustíveis, né? Temos a cadeia do algodão, que tiveram um impacto muito grande no auge da pandemia. Então, foi reduzida as vendas desses produtos e que, de certa forma, recuperou no segundo em alguns desses produtos, mas não compensou essa queda ainda como um todo. Então, se a gente for fazer uma avaliação geral, a agroindústria seria um dos elos do agronegócio que teria um crescimento menor comparado aos outros elos nesse momento. Que a gente teve também na relação do câmbio um crescimento bastante significativo. Quer dizer, no início do ano a gente tinha um câmbio aí girando em torno de 4, 5 reais para cada dólar e chegamos aí a um patamar que passou de 6 reais, chegando quase a 7 reais em alguns casos. Em que medida, de fato, isso acabou contribuindo efetivamente para o bom desempenho? Ou, em termos de volume, de fato, a gente manteve o desempenho positivo? Quer dizer, as coisas caminharam de forma positiva, tanto em volume quanto em valor, beneficiado, evidentemente, pelo aumento aí significativo do dólar? Bem, na verdade, são várias variáveis, né? O dólar é uma variável importante nessa análise conjuntural que a gente faz do setor como um todo. Realmente, ela teve uma valorização de mais de 46% ao longo desse ano, foi um valor realmente muito elevado. No início do ano, a previsão do dólar no final do período era em torno de 4,4 e está fechando agora com 5,38, se eu não me engano. Então, foi um crescimento significativo do câmbio, que ajudou a otimizar as exportações em um momento que alguns produtos tiveram seu preço menor no mercado internacional. No auge da pandemia, alguns produtos caíram a cotação, como a própria soja, o milho, né? Mas, porém, com o câmbio, quando você fazia a conversão em reais, esse valor era atrativo para as exportações. Então, nós exportamos aí alguns produtos que não são o próprio arroz, né, que foi um produto que a gente comentou bastante em questão da inflação, teve seu incremento de exportação em função cambial. As carnes, principalmente a bovina e a suína, tiveram incremento significativo não só em função da demanda da China, mas também em função dessa questão cambial, e algumas frutas também. Então, sem sombra de dúvida, o dólar ajudou os setores que são exportadores. Porém, os setores que têm a grande parte da sua produção voltada para o mercado doméstico e são exportadores muito ocasionais, eles tiveram um impacto no seu custo de produção.
porque grande parte dos insumos que o produtor rural utiliza são importados. O fertilizante, por exemplo, a gente importa mais de 80%, defensivos, algumas sementes, medicamentos veterinários, né? A ração, né, que é basicamente milho e soja, está atrelada a essa alta, né, somente do preço da soja, que quando convertido em reais ficou mais elevado. Enfim, então o custo também aumentou bastante de vários setores da agropecuária. O impacto foi, naquelas cadeias que exportam, o preço, de certa forma, se aumentou de uma forma mais rápida para compensar. Nas cadeias que têm o mercado doméstico como prioridade, essa demorou um pouco para ter um reequilíbrio no preço. Então, muitos produtores tiveram sua margem apertada, né, tiveram que alguns, no caso do leite mesmo, secar a vaca. No caso de produtores de hortaliças, tiveram redução de área, de flores, a mesma coisa. Então, isso impactou um pouco na questão da oferta desses produtos ao longo desse ano. Uhum. Você falou aí na questão das flores, a gente viu, por exemplo, que flores de corte, que atendem mercados muito específicos, mercado de festas, muitos produtores acabaram migrando aí para a produção de hortaliças, por exemplo. Nesse sentido, houve muita migração de atividade econômica dentro da propriedade? Vocês conseguiram perceber, por exemplo, a necessidade que alguns setores específicos, a gente falou aí da questão das flores, por exemplo, mas em outros setores essa conversão da propriedade foi necessária, Bruno, para poder se adaptar a essa situação tão específica como foi esse ano de 2020? A grande dificuldade é que qualquer mudança, mesmo que seja de culturas, ela envolve investimentos, né? E nesse momento, né, vamos botar no auge da pandemia, no início do segundo semestre, muitas dessas cadeias ainda estavam com custo elevado e com a margem reduzida. Alguns ficaram sem receita, alguns tiveram a receita reduzida pela metade. Por isso que a gente trabalhou muito questões de prorrogações de financiamento, linhas de crédito emergencial, para tentar dar um suporte a esses produtores para que eles não parassem. Então, infelizmente, eu acho que isso não foi uma regra. O que nós vimos mesmo foi o produtor tentar enxugar a sua produção, né? No caso de hortaliça, ele reduziu a área, colocou aquilo só realmente que ele conseguiria plantar. No caso do leite, muitos produtores abateram matrizes, porque o preço da arroba estava mais elevado, e nesse momento continua, né? Então, houve um ajustamento da oferta em função da demanda restrita. Porém, a partir de maio, com o auxílio emergencial, né, houve uma mudança, né, principalmente a necessidade de alimentos. Nós temos aí o índice dos supermercados que mostram que foi recuperado as compras a partir de maio. E com isso foi o que precisou para ter esse aquecimento, né, do preço de alguns produtos internamente. Nós temos um indicador internacional também, que é o índice FAO para alimentos, ele aumentou quase 11% de maio a outubro. Então, os preços dos produtos alimentícios externamente, além do câmbio, também se elevaram. Então, isso é uma conjuntura de fatores que ajudou essas cadeias a terem preços melhores. Porém, como a atividade agropecuária é um ciclo biológico, você não consegue retomar o plantio no dia seguinte, você não consegue fazer uma vaca produzir se você secou ela hoje, enfim. Então, você tem que respeitar esse ciclo da natureza e é o que está acontecendo já agora mais no final do ano e início do ano que vem para algumas cadeias produtivas. Uhum. A gente está falando da questão do custo, que tem uma relação muito íntima com a cotação do câmbio, por exemplo, com o valor do dólar no mercado em relação ao real. E fazendo já uma previsão para o próximo ano, eu vim olhando aí algumas análises e elas preveem que, com certeza, o dólar deve ficar, pelo menos no início, no primeiro semestre do ano que vem, acima dos R$6. Quer dizer, na medida em que a gente está fazendo compras agora de fertilizantes e de outros insumos, que impacto isso terá na projeção que a CNA faz em relação à atividade econômica do setor agropecuário para o próximo ano? Bem, aí vale a gente também dividir aí alguns setores de produção. Quando eu falo de produtos que têm mercado futuro, trabalham com trades, cooperativas, como a soja, milho, algodão, por exemplo, eles conseguem fazer o barter, né? Então, eles travam o preço, né, tanto da venda do seu produto, né, quanto dos insumos. Então, isso, de certa forma, se equilibra. Para as outras cadeias que compram, né, próximo ao plantio, próximo ao uso imediato, realmente vai requerer do produtor uma melhor estratégia, né, de acompanhar esses mercados, de poder negociar, né, e fazer uma gestão de risco do seu negócio como um todo. A gente tem visto aí, principalmente, lógico que essa questão dos fertilizantes é um risco que nós vamos ter para o ano que vem, mas no caso da pecuária, né, o milho é a nossa maior preocupação. Porque o milho é a base de grande parte das rações que nós utilizamos na pecuária brasileira.
E em função do atraso do plantio da soja, que é a principal cultura plantada na safra de verão, né, e o milho que é plantado nessa safra de verão também, né, algumas regiões, principalmente do sul do país, já demonstraram que vai haver quebra, nós empurramos a segunda safra, né, que seria a safrinha, comumente chamada, do milho, para um período muito curto. Então a gente não vai ter uma grande produção de milho, vai ser maior, logicamente, que o ano passado, mas muito ajustada. E com a demanda interna muito elevada, né, porque nós temos uma demanda maior da suinocultura, da avicultura, né, da pecuária de corte, que está tendo uma pressão para intensificação, independente se é confinamento, intensificação a pasto, e o próprio leite, que sempre utiliza esses insumos. Então, o produtor que depende dessas cadeias, depende da cadeia do milho, principalmente, e não tem esse mercado da exportação, que é o caso do leite, é o caso da avicultura de postura, é o caso da suinocultura independente, realmente a gente vê com uma dificuldade muito grande para o próximo ano essa questão do custo desse insumo, não só dele como da farelo de soja, mas eu falo dele porque a China vai entrar comprando mais milho ano que vem, né? Então, apesar do Brasil não vender diretamente milho para a China, o mercado internacional do milho é muito pequeno, né? São 4 países aí que detêm essas exportações, o Brasil é um deles. Então, se esses 3 redirecionam sua produção, sua exportação para a China, o Brasil vai conseguir ampliar outros mercados, dependendo do preço que tiver, né? Então, o milho vai estar bem ajustado mesmo à oferta interna do próximo ano, o que vai elevar o preço do seu custo de produção, no caso da pecuária, né? Dessas cadeias que não têm um mercado internacional, né, como principal destino. E já projetando área plantada e produtividade e produção para o ano que vem, o que a gente pode dizer, Bruno? Quer dizer, vamos ter aí um prosseguimento desta curva em ascendência? Vai ter um aumento de produtividade, um aumento de área plantada? O produtor, de fato, está acreditando que é possível e que deve investir no próximo ano? Bem, a gente tem sinais claros, né, que o produtor está otimista e realmente buscando cada vez mais investir no processo produtivo. As linhas de crédito de investimento do Plano Agrícola chegaram a 48% de julho a agosto, né? Então foi um valor muito elevado, aumentou muito, quase 50% a mais de crédito de investimento que os produtores tomaram nesse período em comparação ao do ano passado. Então isso mostra esse otimismo no investimento em tecnologia, que é a base da agropecuária brasileira. Na questão da projeção da área de grãos, no próximo ano vai ter um aumento, e o aumento da produção, né? O aumento da produção, acho que, se eu não me engano, na ordem de 4,2% é o que está prevendo a Conab, né? Em 268 milhões de toneladas de grãos, é uma nova safra recorde, que poderia ser muito maior se não fossem esses problemas ligados ao clima, né? Como eu falei, nós demoramos plantar a soja em função do clima, né? Algumas regiões do Mato Grosso estão tendo que replantar em áreas grandes, né? No sul do país nós tivemos problemas, principalmente com o milho que é plantado nesse período, né? E, de certa forma, podemos ter alguma redução de área plantada na segunda safra, que vai reduzir um pouco aí a produção de alguma dessas cadeias. O próprio algodão mesmo vai ter uma redução, né? O arroz, apesar de aumentar, não vai aumentar tanto quanto poderia, a produtividade não vai ser tão elevada, o feijão também vai estar com a oferta bem mais restrita, mas nós vamos ter um incremento, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que nós temos que passar, que a safra de grãos brasileira vai estar maior ano que vem e que pese as questões climáticas devido ao fenômeno climático da Laninha, que vai afetar o Brasil aí até março. Tomara que cada vez mais as previsões mostrem que está perdendo força. Mas até então já tem aí um certo impacto mapeado. Quer dizer, no sentido da oferta, a gente poderia dizer que há um certo equilíbrio, até mesmo para você fazer aí o controle da pressão inflacionária. A princípio, os números demonstrariam isso. Exato. Então, a oferta de grãos vai estar maior. A gente acredita numa retomada também das áreas de fruticultura e horticultura, em função da pandemia que a gente está tendo aí o mercado mais aberto. Então, começa a ter mais demandas de bares e restaurantes. Então, a gente acredita que isso vai recuperar. No caso das proteínas, né, a avicultura, a suinocultura, a aquicultura brasileira também vai retomar bastante. O leite é uma atividade que a gente está enxergando que vai crescer, mas é quase a mesma, vai ficar quase no mesmo valor do ano passado, em torno de 1%, 1,3%, seria o crescimento mais tímido das cadeias da proteína animal. Mas, como eu falei, todos os setores, como um todo, estão com sinais de crescimento, né? A não ser aqueles que têm a bilionalidade baixa, que é o caso do café, o caso da laranja, a cana também nós vamos ter um problema climático que vai enxugar um pouco aí a produção que nós tivemos no ano passado, nesse ano, mas, no geral, os demais sempre remetem para valores maiores do que nós tivemos esse ano.
E aí, quando a gente fala da questão de abrir novos mercados, a gente, por exemplo, viu que no ano passado ocorreram os primeiros embarques de melão lá do Rio Grande do Norte para a China, um mercado tão desejado aí pelos produtores. Nesse sentido de prospecção de novos mercados, como os senhores estão trabalhando, como é que está esse processo de negociação e se de alguma forma a política externa brasileira ela tem contribuído ou tem atrapalhado ou de fato tem se constituído de forma neutra nesta relação do agronegócio brasileiro no sentido de abrir novos mercados, Bruno? Bem, a ministra Tereza tem feito um excelente trabalho, né? Cada ano que passa ela tem aberto mais mercados, diversificando aí os produtos que nós exportamos, não trabalhando somente com os produtos que nós somos competitivos, mas abrindo para outros mercados. E isso é importante, é um ponto que a CNA vem batendo já há algum tempo, nessa diversificação da pauta, né, de exportações com produtos de valor agregado, para a gente não ficar na dependência de nenhum nem outro país e nenhum ou outro produto, né? Então, o ideal seria, quanto mais diversificado for nossa pauta exportação, melhor. É por isso que nós fizemos o projeto AgroBR, principalmente para ajudar pequenos e médios produtores a viabilizar suas exportações. Um exemplo que nós conseguimos já esse ano foi de uma cooperativa da Bahia que exportou geleia de maracujá, né, produtos realmente de valor agregado, né, no meio da pandemia. Então, mostrando que o projeto ele consegue ser viabilizado, né, a partir do momento que a gente tem a organização do produtor e um tratamento, vamos dizer assim, um auxílio nas questões mais burocráticas ligadas ao processo de exportação. Então, é um projeto que a gente faz em parceria com a Apex e que tem dado bons frutos e demonstrado muito interesse de várias cadeias produtivas, não só as tradicionais, mas principalmente aquelas que o Brasil ainda tem um potencial grande de crescimento. Então, a gente acredita que a ministra vai seguir essa agenda, né? A CNA tem dado todo o apoio aí, e trabalhando principalmente essa questão do produtor, tanto na gestão da sua produção, na melhoria do seu produto, como na comercialização com esse mercado externo. China, União Europeia e Estados Unidos, nesta ordem, continuam sendo os nossos principais mercados consumidores. Vocês enxergam potencial grande em algum outro mercado que a gente poderia dizer, vamos focar especificamente na Ásia, por exemplo? A Ásia, acho que tirando a China, tem aumentado suas compras, né? Todo ano ele aumenta o percentual de compras no Brasil. É um mercado importantíssimo que a gente realmente tem que estar lá, tem que trabalhar, tem que diversificar os produtos, né? O Oriente Médio também é um grande parceiro comercial do Brasil, principalmente na questão do milho, da carne de frango, que pese ter reduzido esse ano. Nós temos ainda um bom relacionamento que dá para ampliar e colocar mais produtos. Então, a questão do comércio internacional é importantíssima para o Brasil. Como eu falei, a questão da exportação não é uma competição para o produto brasileiro que vai, às vezes, ser colocado lá fora e deixar a população sem. A gente pode dizer tranquilamente que eu tenho 2 ou 3 produtos, no máximo, que a gente exporta muito mais do que consome internamente. Então, a grande maioria fica no Brasil, né? E esse pequeno percentual, e às vezes, em algumas cadeias, de 20%, 30% que é exportado, ajuda principalmente a manter os produtores motivados a investir em pacotes tecnológicos mais modernos para ter um produto barato para a população brasileira. Ela ajuda a equilibrar, né, a renda da agroindústria, do produtor, em momentos de crise como esse. Nós teríamos algumas cadeias que poderiam fechar as portas se não fosse o mercado internacional para ajudar a desovar um pouco dessas mercadorias. Então, a exportação é extremamente importante para o Brasil. E no Brasil, ele tem feito, é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Nós temos muito ainda para crescer e diversificar a nossa pauta. Realmente, eu acho que a ministra tem feito esse trabalho e isso é a agenda que está entre as prioridades da agenda dela. Nesse sentido, acordos bilaterais como União Europeia, Mercosul, eles passam a vir para o centro desse palco, desse debate, né, Bruno? Sim, o acordo Mercosul-União Europeia acho que foi uma grande conquista, né? A ministra foi importantíssima na articulação política desse acordo, e é um acordo que vai ajudar, que pese às vezes o setor reclama em questões de cotas, ainda que não foi tudo que a gente gostaria, mas vai dar um auxílio muito grande, porque a União Europeia é um importante mercado comprador, é um mercado que realmente paga bem, né, e paga diferenciado em relação a outros países. Nós precisamos apenas resolver essas questões que estão tentando atrapalhar que a negociação realmente se concretize. Nós conseguimos o acordo, mas precisa ser validado aí no Parlamento Europeu, e há um certo sentido protecionista de alguns países em colocar questões relacionadas à imagem do agro brasileiro em xeque para que esse acordo não prospere.
Então, acho que tem que ser trabalhada a diplomacia e a verdade, né? Mostrando a realidade da agropecuária brasileira, que é uma agropecuária sustentável, né? O produtor rural, a agroindústria brasileira é pautada pela lei e é isso que nós temos que demonstrar ao mundo. Ninguém exporta para os mais de 170 países todos os anos se estiver escondendo alguma coisa, tiver algum problema. Então, isso só reforça o potencial e a seriedade da produção agropecuária brasileira, tanto do ponto de vista sanitário como no ponto de vista ambiental. Maravilha. Bruno, eu agradeço demais a gentileza, a sua disposição aí para conversar conosco no Questão de Ordem de hoje. Foi um prazer e vamos aí desejar um feliz 2021 para os nossos produtores rurais. Obrigado a você, viu? Com certeza, Leandro. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Bruno. E você que nos assistiu, eu agradeço demais também a atenção. Foi um prazer enorme e a gente se vê. Até mais. Tchau.